Engraçado que quando eu fiz o primeiro vídeo foi de uma vez só, acho que foram 4 minutos ali, eu não parei em nenhum minuto, agora eu já tô no na terceira tentativa aqui. Parece que a gente vai querendo aprimorar, né, e fica travando as coisas. Depois eu quero falar sobre taoísmo, que é justamente o soltar. É uma filosofia chinesa muito interessante, mas não é assunto para hoje não. Hoje eu quero falar sobre o texto que eu escrevi, acho que antes de ontem. O título, não é título, é porque eu não coloco título nos meus textos, mas assim, se fosse ter um título, que é a primeira frase, seria essa: escolhi uma terapeuta a dedo. Por que eu escolhi ela a dedo? Porque eu já conhecia a fama dela. Engraçado, né? Porque quando a gente fala conhecer a fama, geralmente não é coisa muito boa. E realmente, para muita gente, não é coisa boa, mas para mim era porque era o que eu estava procurando, é o que eu estou procurando, que é sair do auto-engano. E foi muito interessante porque eu vou falar uma coisa aqui para vocês que pode decepcionar muitos, né? Mas assim, eu também não tô aqui para ficar agradando todo mundo. Eu sempre, quando eu chego em casa, tem épocas da minha vida que sempre quando eu chego em casa depois do trabalho, eu preciso tomar uma latinha de cerveja, duas talvez, né? Às vezes eu passo 3 meses fazendo isso, depois eu paro, depois eu continuo, né? Só que nesse dia que eu tava fazendo essa terapia, especificamente com ela, com essa minha terapeuta, que foi a minha segunda sessão, eu tava nessa fase, né, de beber 2 latinhas. Isso não é, eu não sou alcoólatra, uma latinha, tá? Não são 10, não são 15, não são 20, não é o dia todo. Era como se fosse um remedinho ali para dar uma relaxada. O atendimento dela é muito bom, ela é uma mulher muito profissional. Só que eu vim com essa questão e eu vim com essa questão meio que com chororô, tipo assim, como é que eu faço para conseguir resolver isso? E ela pegou, virou para mim e falou assim: "Se vira". E ela deixou um tempo ali de uns 4, 5 segundos eternos, né? Para começar a dar a sugestão. Por quê? Porque na realidade ela não queria dar sugestão. Ela queria falar para mim assim: se vira, se você de fato quer fazer essa coisa, então faça. Aí depois de uns 3 segundos ali que eu tomei aquele susto, ela pegou e falou assim: vai nadar, porque ela sabe que aqui no meu prédio tem piscina, vai andar de bicicleta, vai cozinhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E foi muito interessante porque no final dessa sessão, eu lembro que eu estava pagando uma outra sessão para um rapaz que eu gostava muito, né? Só que ele era um jovem, né? Então ele estava ali meio que iniciando a carreira dele. E eu lembro que era R$ 88 a sessão com ele, porque o plano pagava uma parte e tal, e a sessão dela é R$ 320. E eu peguei e falei pra minha esposa, né, quando eu cheguei em casa, eu falei assim: meu amor, a terapia do meu antigo terapeuta, que era boa, mas como ele era jovem, ele tinha uma caminhada muito grande a ser percorrida, valia R$ 88, acho que era isso. E a da Heloísa vale 320. Por quê que eu tô falando isso? Porque eu tô no meu 5º semestre de psicologia e eu lembro que quando eu comecei lá atrás, eu falava pra minha esposa, ela se chama Tula, eu falava assim: meu amor, eu não vou ter paciência não com pessoas com chororozinho, com reclamaçãozinha, e toda vez chega com aquela mesma reclamação, sabe? E a minha esposa falava assim: calma, fica tranquilo, deixa fluir, porque assim, é um paradoxo, né? Porque, por exemplo, se você for parar para pensar, um terapeuta, ele vive do dinheiro, né, que ele está atendendo. Então ele atende, ganha aquele dinheiro. Então aquela pessoa, além de ser um paciente, aquela pessoa é um cliente, né? Então vamos dizer assim, o terapeuta depende daquele dinheiro para ele ter o salário dele, para ele, né, para ele viver a vida dele, para ele se sustentar. Como eu disse lá no primeiro texto, né, eu fui presenteado pelo meu pai quando eu tinha 20 anos com uma loja. E assim, fiquei 17 anos, né, tocando essa loja. Hoje eu fiz um patrimônio. Então, quando eu começar a fazer, a atender como terapeuta, financeiramente, eu já vou estar com a vida, eu já tenho uma vida confortável. Então, diferentemente dos jovens que estão se formando agora, que precisa já fazer tudo aquilo, né, a acontecer e tal, se sustentar, talvez pagar um aluguel, sair da casa dos pais, isso eu não vou precisar. Isso, de repente,
me deixa um pouco mais confortável de me parecer com uma terapeuta como a Heloísa, sabe? Então, o que eu quero dizer aqui, sobre o texto que eu escrevi, né, que é escolhi a dedo uma terapeuta, era esse tipo de terapia que eu estava buscando. Uma terapia de alguém que não passa a mão na minha cabeça. Eu não tô falando de um carrasco, de alguém que tá só aqui me dando voadora no peito, não, entendeu? Ela é uma pessoa amorosa, ela tem um coração lindo. Quando a gente termina a terapia, ela me dá um abraço. Você vê no olho dela, assim, que ela tem muito amor, sabe? Mas pessoas que amam, elas querem te ajudar, tá? Então, se você tem um amigo que nunca fala a verdade pra você, se você tem pessoas em volta de você que fica talvez puxando o seu saco, que fica falando, não, mas não é bem assim, você é uma pessoa boa. Sim, você é uma pessoa boa, mas aquilo você tá errando, então aquilo tem que ter alguém pra puxar a sua orelha, tá bom? Então, o texto que eu escrevi hoje é esse. Eu não tô postando os textos aqui, tá bom? Eu posso até deixar o meu contato. Eu tenho um livro bem fora da caixa, né? Esse livro eu escrevi em 2018, era um outro título, mas esse título não estava combinando muito com a minha proposta. Eu acabei trocando a capa dele, trocando o nome dele, agora é bem fora da caixa. Vou deixar meu contato aqui caso você queira esse texto específico. Ele é bem pequenininho, tá? E outros meus, o meu livro, tá bom? É isso. Até o próximo vídeo.